Pessoal, bom dia. Espero que estejam bem aí, se cuidando, certo? Bom dia, Gustavo. Bom dia, Diego. Seguinte, hoje a nossa conversa, ela vai se encaminhando para uma outra etapa do estudo de período composto. Nós finalizamos o período composto por subordinação. Inclusive, em aula anterior, eu já citei o período composto por coordenação, nós conversamos um pouco, e agora nós vamos realmente levar essa conversa adiante, inclusive com resolução de exercícios. Bom dia, Estela. Então, nós estamos no capítulo 27 do seu livro, vou anotar aí para você. Capítulo 27. No período composto por coordenação, e também veremos o período composto por coordenação e subordinação. O período em que eu encontro orações coordenadas e subordinadas juntas, ali antes do ponto final, ou de exclamação, ou de interrogação, ou de reticências, certo? Então, antes que continuemos, as orações subordinadas que estudamos. Nós vimos que uma oração subordinada, ela é termo de uma outra oração. Ela é um pedaço da outra oração. Então, a oração subordinada, ela tem uma relação de dependência com a oração principal. E ali ela pode desempenhar papel de substantivo, oração subordinada substantiva. Papel de adjetivo, oração subordinada adjetiva. E ainda desempenhar a função de advérbio, oração subordinada adverbial. Então, nós vimos essas três categorias de orações subordinadas: substantiva, adjetiva e adverbial. Agora, nós vamos seguir para as coordenadas. Qual é a diferença essencial de uma coordenada para a subordinada? Alguém sabe dizer aí? Lembra? Qual é a diferença da subordinada para a coordenada? Ou no microfone, ou no chat. Isso mesmo, Gustavo. Ali o Gustavo colocou para nós no chat o seguinte: as coordenadas podem funcionar separadamente. Aí, o que isso significa? Que as orações coordenadas são sintaticamente independentes. Elas não são termo de uma outra oração. Então, é possível apartá-las, separá-las, e elas continuam a funcionar. Então, cada uma tem seus próprios termos: sujeito, predicado, complementos verbais, nominais, adjuntos, o que quer que seja. Cada uma tem seus próprios termos e não funciona como termo de outra oração. Porém, o que nós temos que ter em mente, Gustavo? Que as coordenadas são sintaticamente dependentes, mas não quanto ao sentido, quanto ao significado. Essa independência não é semântica. Por quê? Porque há relações de sentido ali entre aquelas orações que ocorrem quando elas estão juntas. E ao separarmos uma da outra, talvez essa relação de sentido não se mantenha. Então, a independência entre as orações coordenadas é sintática e não semântica, certo? O seu livro traz uma série de exemplos, eu vou compartilhá-lo aqui com vocês e talvez você queira abrir aí o livro físico, o livro de papel, certo? Então vamos lá. Eu estou na página 609 do seu livro e nós vamos começar por esses exemplos que aí estão. Olhem o primeiro exemplo. O feriadão começou bem ensolarado e milhares de banhistas invadiram as praias. É deste exemplo aqui que eu vou começar a nossa conversa sobre orações coordenadas. Nas páginas anteriores há uma espécie de introdução, tá bom? Então, veja aqui comigo essas duas orações. A oração número 1.
O feriadão começou bem ensolarado. Caso eu queira colocar um ponto final aqui, veja que funcionará perfeitamente. O feriadão começou bem ensolarado. Por quê? Porque dentro desta oração aqui, eu tenho o sujeito, o predicado e todos os elementos que os compõem de maneira adequada. Agora veja a segunda oração. Vou deixar a conjunção E aí quietinha. Milhares de banhistas invadiram as praias. Também consigo separar. E novamente eu tenho o sujeito, o predicado, o verbo e seu complemento lá dentro do predicado, tudo funcionando tranquilamente. Mas o que foi feito? Pegou-se duas orações que são completinhas, que têm vida própria sintaticamente, e colocaram dentro de um mesmo período, unidas pela conjunção, neste caso, aditiva e. É uma conjunção coordenativa aditiva. E aí nós passamos a ter um período composto, porque há mais de uma oração dentro dele, e essas orações são coordenadas, são independentes entre si. O feriadão começou bem ensolarado e milhares de banhistas invadiram as praias. Então agora eu tenho duas orações e elas têm uma relação de independência, certo? Então, a explicação que o livro traz para você. A oração 1 tem estrutura sintática completa. Por isso, a oração 2 não precisa funcionar como termo da oração 1. Então, observe, a oração 1 é completa. Não precisa que outra oração seja termo ou parte dela. A oração 2 também tem sua estrutura sintática completa. A oração 1 não precisa funcionar como termo dela. Então, da mesma forma, a oração 2 é completa. Não precisa de uma outra oração que finalize sua estrutura. E assim vamos seguindo. Só um momento, por favor. Vimos em unidades anteriores que a oração subordinada é aquela que funciona como termo de outra. Esse fato sintático não acontece no período acima. Por isso, as duas orações que o constituem classificam-se como orações coordenadas. Então, como disse o Gustavo aí para nós no chat, as orações coordenadas têm uma relação de independência. E quando ele disse isso para a gente, eu só acrescentei uma ressalva que está aqui nesse Fique Atento. Caso você esteja aí com o seu livro físico de papel, coloque um destaque nesse Fique Atento. As orações coordenadas são independentes quanto à estrutura sintática, mas podem não ser independentes quanto ao sentido, como você poderá observar em exemplos das próximas páginas. Então, observe que a independência é sintática. Tem alguém aí falando comigo no chat? Opa, fui parar em outro lugar. Então, até aqui, nós vimos. Oi, Marcela, bom dia, seja bem-vinda, tá bem? Um abraço. Pessoal, voltando lá no livro. Nós vimos só até aqui que as orações coordenadas são sintaticamente independentes. E aí, nós temos o conceito de oração coordenada. Oração coordenada é aquela que tem estrutura sintática independente, ou seja, é uma oração que no período composto não funciona como termo de outra, nem tem outra funcionando como termo dela. Então, essa independência é uma característica fundamental das orações coordenadas. E aqui ele traz mais um exemplo para nós, já com a nomenclatura. Aquele exemplo que lemos lá em cima, o feriadão começou bem ensolarado e milhares de banhistas invadiram as praias. Duas orações coordenadas, período composto por coordenação. Até então, tínhamos visto somente períodos compostos por subordinação. As orações coordenadas são divididas basicamente em duas categorias principais. Elas podem ser assindéticas ou sindéticas.
Quando são assindéticas, não tem a conjunção, não tem o conectivo. Quando são sindéticas, são acompanhadas de conjunção, com conectivo. Vejam aqui comigo. Exatamente como eu disse para vocês, orações coordenadas sindéticas apresentam conjunção. Orações coordenadas assindéticas não apresentam conjunção. Lembrando, pessoal, que sindeto vem da ideia de conectivo, de conexão. Então, a oração sindética é aquela que tem conectivo, que apresenta esse conectivo dentro da oração. Inclusive, o livro nos recorda isso. A palavra sindética tem origem na palavra grega síndeton, que significa conjunção. Portanto, quando dizemos que uma oração coordenada é sindética, apenas estamos informando que ela apresenta uma conjunção. Só que a classificação tem a nomenclatura com essa origem no grego, certo? E aí, vamos lá. Veja um período aqui que é uma sequência de coordenadas assindéticas. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Vejam que nós temos 3 orações em sequência e nenhuma delas é iniciada por conjunção. A segunda e a terceira têm logo no seu início artigo, o artigo o e o artigo a, mas não tem conjunção. Outra coisa que você pode observar é que é possível retirar as vírgulas e colocar pontos finais no lugar, e teríamos períodos completamente independentes, cada oração com a sua própria vida. Então, elas são coordenadas e não têm conjunção introduzindo-as. Então, são orações coordenadas assindéticas. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Fala de Fernando Pessoa. Agora veja uma outra estrutura. Quando temos assindéticas e sindéticas ao mesmo tempo dentro do período. Era domingo, a manhã estava linda, mas havia pouca gente na praia. Observem que as duas primeiras são coordenadas, porém sem conjunção. E a terceira é introduzida pela conjunção mas, que estabelece uma relação semântica de oposição de ideias. Então, neste primeiro período aí, eu encontro tanto coordenadas assindéticas quanto sindética. Era domingo, a manhã estava linda, mas havia pouca gente na praia. Agora veja o próximo exemplo. Você se julga adulto e toma suas próprias decisões. Portanto, assuma também a responsabilidade por elas. Aqui nós temos novamente 3 orações. A primeira não tem conjunção, veja lá. Você se julga adulto. Já a segunda é introduzida pela conjunção aditiva e toma suas próprias decisões. A terceira é introduzida por uma conjunção que expressa a ideia de conclusão. Portanto, assuma também a responsabilidade por elas. Então, nós temos uma assindética e 2 sindéticas na sequência. Certinho? Caso tenham dúvidas, manifestem aí no chat, abram o microfone. E nós ainda temos um exemplo onde todas as orações são sindéticas. Todas têm a conjunção. Veja aí comigo. Ou você vai embora, ou continua aqui, mas nos ajude no trabalho. Veja agora que nas 3 eu encontro conjunção. Nas 2 primeiras, nós temos o par ou, que indica alternância, alternativa, possibilidade. Então, as 2 primeiras são coordenadas sindéticas alternativas, ou. Já a terceira é introduzida pela conjunção mas novamente, que é uma oração coordenada sindética adversativa, pois estabelece uma relação de oposição com as demais. Observem que as coordenadas sindéticas são subdivididas em outras categorias, possuem uma classificação própria.
a partir do sentido que estabelecem. E é para esta etapa que vamos partir agora. Acompanhe aí comigo. Classificação das coordenadas sindéticas. Quais são as possibilidades? São somente 5. Elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas. E aí eu reforço contigo. A classificação das coordenadas sindéticas se dá por meio de seu valor semântico, do seu significado. Devemos tomar cuidado porque algumas conjunções podem gerar mais de um valor semântico. Então, em cada contexto, elas estabelecem relações semânticas diferentes. Então, não vá com um julgamento prévio sobre qual é o sentido de cada conjunção e de cada oração coordenada. Elas podem ter sentidos, valores semânticos bem diferentes de um contexto a outro. Certinho? Então, voltando lá comigo. Aditiva, pessoal. Na aditiva, nós temos o valor de adição. Quais são as nossas conjunções aditivas recorrentes? E, nem. O nem tem um sentido negativo, mas o seu sentido também é de adição. Fique atento a isso. E o par não só, mas também. Quando utilizamos essas conjunções, há a ideia de continuidade. Então, estou adicionando novas informações ao fato anterior. Estabelece com a oração anterior uma relação de soma, de continuidade. Vejam os exemplos aí comigo. Durante a viagem, a boiada não comeu, nem descansou. Observe que nem descansou está sendo adicionado ao fato de a boiada não ter comido. Então, nós temos duas orações aí que se somam, que se juntam, formando uma única informação. Então, a última oração ali, a que tem a conjunção, é uma coordenada sindética aditiva. A anterior, como não tem a conjunção, é coordenada assindética. O pequeno circo chegou à cidade e instalou-se no grande terreno ao lado da praça. Na primeira oração, não há a conjunção, certo? Oração coordenada assindética. Na segunda, nós temos a conjunção aditiva e. Oração coordenada sindética aditiva. Então, observe de novo a relação de soma, de adição de uma informação à outra. Terceiro exemplo. O velho ator fez um discurso emocionado e muitos na plateia foram às lágrimas. De novo, uma oração sendo adicionada a outra. As informações aqui não trazem outro valor semântico que não o de continuidade, de adição. Certinho? Aqui eu quero fazer uma ressalva. O mais comum é que a conjunção e tenha valor aditivo, mas cuidado, é possível também utilizá-la com valor adversativo, gerando oposição entre ideias. Então, ao fazer a leitura de versos de um poema ou de falas numa tirinha, trecho de um texto numa questão, observe com cuidado qual é a relação de sentido estabelecida ali entre as orações, para que você confira se a situação é realmente essa, de adição. Pode ser que seja adversativa. E aí chegamos às tais adversativas, certo? Vejam aí as conjunções que estabelecem relação semântica de oposição a uma oração anterior. Mas, porém, o e, que eu acabei de te avisar, contudo, entretanto, no entanto e todavia. Essas conjunções mantêm essa relação de oposição de ideias. Veja lá comigo. A natureza pede socorro e o ar e as águas continuam sendo poluídos. Mas o ar e as águas continuam sendo poluídos. Porém, o ar e as águas continuam sendo poluídos.
Vejam que esta conjunção e aí pode ser substituída por mas e porém. Então, ela tem valor de adversativa. Ela traz um valor de oposição. Então, a primeira oração do período, a natureza pede socorro, é uma oração coordenada assindética. A segunda, coordenada sindética aditiva. Aditiva não, adversativa. Desculpem. Olhem a próxima. Voto é secreto, mas não tem mistério. Então, aqui há uma oposição entre ser secreto e ter mistério. Primeira, oração coordenada sindética. Segunda, sindética adversativa. Veja ainda o terceiro exemplo. Nosso planeta é generoso, porém muito frágil. Nosso planeta é generoso, coordenada sindética. Porém muito frágil, sindética adversativa. Todos os eleitores votam regularmente. Todavia, infelizmente, muitos não valorizam seu voto. De novo, uma sindética e a outra adversativa, introduzida por todavia. Agora, eu gostaria que você observasse comigo o seguinte. Em algum momento lá nas subordinadas isso já aconteceu, mas vale reforçar aqui. Às vezes, quando nas duas orações nós tivermos o mesmo verbo, é possível que em uma delas o verbo fique elíptico, fique ali subentendido, mas há a presença dele, então continua a ser uma oração. Então, mesmo que o verbo não esteja explícito, eu continuo a ter uma oração ali. Eu vou retomar um exemplo que agora há pouco nós vimos, em que isso ocorreu. E como ninguém levantou a mão, estou falando para vocês. Ninguém perguntou, cadê o verbo? Né? Olhem só. Nosso planeta é generoso, porém muito frágil. Nesse porém muito frágil, cadê o verbo? Vejam que não há um verbo ali explícito. É porque nós teríamos a repetição do verbo ser. Então, na segunda oração, o verbo ficou implícito. Nosso planeta é generoso, porém é muito frágil. Eu não falei esse é na segunda oração, mas ele está ali presente. Então, continua a ser uma oração em que o verbo está elíptico. Fiquem atentos a esse tipo de situação, porque você pode ficar com a sensação de que se trata de um período simples, mas não é. Neste caso, é um período composto e composto por coordenação. Este complemento teórico, ele é importante para nós. O que acontece? A conjunção mas, na oralidade, na informalidade, é utilizada como uma espécie de conectivo universal para dar continuidade a uma fala, a uma conversa, a um diálogo, nós vamos usando o mas. E ali não tem oposição de ideias, é simplesmente um recurso de continuidade, parecido com então, quando a pessoa diz assim, então, e tem gente que tem mania de então. E o mas é um pouco mais discreto, mas é recorrente em nossas falas. Então, cuidado, porque em textos que sejam orais ou que reproduzam marcas de oralidade, o mas não significa necessariamente que ali nós temos uma oração coordenada adversativa. Olha o exemplo lá comigo. Veja este diálogo. E aí, o que você achou do passeio de helicóptero? Mas foi gostoso. Eu nunca tinha ido. Mas o que você gostou mais? É muito legal, lá de cima a gente vê tudo. Vejam que nenhum dos mas aqui empregados durante o diálogo traz a ideia de oposição. Eles simplesmente dão continuidade no diálogo estabelecido. Outro exemplo ali abaixo. O tenista terminou cansado a partida, mas cansado de não se aguentar em pé. Então, ali, de novo, uma ideia de continuidade e não de oposição. Isso é comum, como eu disse, na oralidade.
Veja que no topo deste complemento teórico, a palavra mas é comumente empregada na linguagem oral para dar ênfase a uma declaração ou para dar continuidade a um diálogo. Por exemplo, mas que situação difícil, hein? Esse mas aí é simplesmente para que tenhamos ênfase e não a ideia de adversidade. Como já vimos até aqui duas categorias das coordenadas sindéticas, eu gostaria de um retorno de vocês. Tudo tranquilo por aí? Compreendido? Ou surgiram dúvidas? Esse conteúdo é bem mais tranquilinho do que o anterior, né, gente? E ajuda também na escrita da sua redação, lembrando disso. Hugo, você já pôs a redação? Hoje ainda não, tá? Só de quarta para quinta-feira que eu coloco lá, tá Qual que bom? vai ser o tema dessa vez? Surpresa. Nossa, lá vem. Isso com Adivinha o que eu estou pensando, Marcela? Não sei. O que que é? Não sei. Agora vamos à próxima categoria: coordenada sindética alternativa. Aqui a ideia é de hipótese, de possibilidade ou de alternância, certo? Então, ocorre uma coisa ou ocorre outra. Uma ou outra. Ou, ora, quer, seja. É bem tranquilo. Normalmente vem aos pares, certo? Para manter o paralelismo. Recicla-me ou te devoro. O ou pode aparecer sozinho, mas é mais comum que venha aos pares. Recicla-me ou te devoro. Ou uma coisa ou a outra. A primeira aqui ficou como a sindética e a segunda como sindética alternativa. Agora já veja esta aqui. Ora o barulho ficava ensurdecedor, ora desaparecia completamente. Ora uma coisa, ora outra. Então há uma alternância. Ficava ensurdecedor, desaparecia completamente. E assim ia alternando. Ora uma coisa, ora outra. Coordenada sindética conclusiva. Quando temos a ideia de conclusão a partir de um fato anterior. Exprime uma continuidade lógica, uma conclusão do fato da oração anterior. Portanto, logo, por isso, por conseguinte. Pois. O pois, sempre com este detalhe. Para que o pois expresse ideia de conclusão, ele deve ser colocado após o verbo. Então, pois, expressando ideia de conclusão, somente após o verbo. Feito? Fiquem atentos a esse detalhe. Antes do verbo, o significado é outro que veremos na próxima página. Exemplos lá de orações coordenadas conclusivas. Opa, aqui não é clicável por algum motivo. O planeta Terra é nossa pequena ilha espacial. Precisamos, portanto, cuidar dele. Primeira oração coordenada assindética e a segunda é sindética conclusiva. Observem aqui o portanto após o verbo precisar. Caso ele estivesse antes, seria explicativo. Então, nesse caso, o portanto está após o verbo precisar, certo? Bom, Cláudio, você quebrou o carro. Conserte-o, pois. Então, aqui primeiro, você quebrou o carro. Oração coordenada assindética. Ali no início nós temos um vocativo nela. E conserte-o, pois, uma conclusão. Já que foi você que quebrou, o que, que eu concluo? Que você o conserte. E o pois novamente após o verbo. Pois conclusivo, sempre após o verbo. Feito? Vamos à tirinha. Tenho fome, logo existo.
Filosofando sobre seu ataque de glutonia, Garfield? Eu não discuto filosofia com cérebros de minhoca. Vejam que entre as duas primeiras falas, não, os dois primeiros pensamentos de Garfield, há uma relação ali semântica, por mais que sejam períodos independentes. Então, tenho fome. A partir disso, ele tira uma conclusão. Logo, existo. Então, esse logo estabelece uma ideia de conclusão. Cuidado, porque em alguns contextos a palavra logo traz a carga semântica de tempo, né? Logo que saiu, que é equivalente a assim que saiu. Então, o logo aqui é conclusivo, equivalente a portanto. Tenho fome, portanto existo. Tenho fome, logo existo. Agora, quando temos as coordenadas sintéticas explicativas. As explicativas expressam uma espécie de justificativa, de explicação do fato presente na oração anterior. Normalmente temos as palavras porque, que e pois, só que agora o pois antes do verbo. Eu já havia te avisado sobre isso. Agora, olhem os exemplos. Precisamos cuidar bem da Terra, porque ela é nossa pequena ilha espacial. Então, eu te dou uma explicação. Por que precisamos cuidar bem da Terra? Porque ela é nossa pequena ilha espacial, certo? A primeira sindética, a segunda sindética explicativa. Próximo exemplo. Não entre agora na sala de reuniões, que a discussão lá continua muito quente. A primeira sindética, a segunda sindética explicativa. Ali, a partir do que, eu tenho uma explicação do porquê você não deve entrar agora nessa sala de reuniões. Tranquilo? Pessoal, as categorias de orações coordenadas são essas. Em paz até aí? Porque agora vem um tópico bem importante para todos nós. Tranquilo? Reações aí? Então tá bom. Obrigado, Nicole. Vamos agora conversar sobre o seguinte. Pense assim comigo. Todos os exemplos praticamente pelos quais passamos, vocês puderam observar a presença da vírgula. Então, o comum é, entre orações coordenadas, nós vamos sempre empregar a vírgula. Então, a regra geral é, entre orações coordenadas, empregamos vírgula. Porém, há um caso especial aí no meio do caminho, como já é comum na nossa língua. Qual é o caso especial? A conjunção aditiva e. Junto dela, nós temos duas possibilidades. Quando é empregada a conjunção aditiva e, você pode ter a seguinte situação. Com a vírgula, certo? Somente se as orações ligadas pelo e tiverem sujeitos diferentes. Se as orações ligadas pelo e tiverem o mesmo sujeito, eu não posso colocar a vírgula. Vou te mostrar os exemplos agora. Então, acompanhe a análise deles comigo. Veja só. A vírgula nas orações coordenadas. A regra geral aqui, nesta letra A, é a que eu acabei de dizer a vocês. A vírgula é obrigatória entre duas orações coordenadas. Então, de praxe é, regra geral, coloca-se a vírgula. A chuva parou, o sol surgiu timidamente, porém o tempo não melhorou muito. Vírgula entre as orações coordenadas, por duas vezes. Particularidades nas orações ligadas pela conjunção e. A vírgula é proibida se o sujeito é o mesmo nas duas orações. Hugo, como assim o sujeito é o mesmo? Vou te mostrar agora. O ex-governador abandonou a política e dedicou-se à vida empresarial. Veja que o sujeito o ex-governador é sujeito de abandonou e é sujeito de dedicou-se. Então, o mesmo sujeito para as ações, para os fatos verbais nas duas orações. Então, quando a conjunção e conecta
orações coordenadas que tenham o mesmo sujeito, eu não posso colocar a vírgula. Agora, veja quando é opcional. Se os sujeitos são diferentes ou se o E aparece repetido. Esse do E aparece repetido, eu ainda não havia te avisado. Vamos aqui no sujeito diferente. O sol nasceu e um novo dia começou. O sol nasceu, vírgula, e um novo dia começou. Veja que essa vírgula ela é opcional, é uma decisão sua como autor do seu texto. Mas para a resolução de questões em prova, você tem que saber que tanto com quanto sem a vírgula está adequado segundo a gramática. Agora veja aí o E repetido. O vendedor gesticulava e falava e gritava. O vendedor gesticulava e falava e gritava. Essa repetição do E é uma figura de linguagem que você já estudou, o chamado polissíndeto. E quando eu tenho esse polissíndeto, essa repetição da conjunção E, a vírgula pode ser colocada entre uma oração e outra que é conectada pela conjunção. Certinho? Agora, vamos à próxima etapa ali da pontuação. Tem mais um detalhezinho para nós vermos. Opa, esbarrei na tela, gente. Vou ter que voltar um pouquinho. Desculpa. Enquanto isso, eu já vou falando com você. Muitos, por várias vezes, acabam por perguntar assim, e o ponto e vírgula? Para que serve? Ou, eu não sei utilizar ponto e vírgula, certo? Então, o seguinte, ponto e vírgula pode ser utilizado numa situação bem bacana aqui, nas orações coordenadas, que é qual? É para eu colocar entre as orações e dentro delas eu utilizo a vírgula. E assim eu estabeleço uma espécie de hierarquia da pontuação da oração. Olha aqui comigo. Bateu insistentemente a porta, porém tudo continuou quieto dentro do casarão. Então vejam que entre as orações coordenadas foi colocado ponto e vírgula. E caso eu precisasse, por algum motivo, dentro delas eu utilizaria a vírgula. Tem alguém aí conversando comigo no chat? Confiai em mim, e tudo se fará pela melhor maneira. Então, confiai em mim, ponto e vírgula, e tudo se fará pela melhor maneira, a segunda oração. Aí, o que eu quero que você observe comigo, então? A aula ainda não acabou, tá, Marcela? Eu tenho 1 minuto e 15 segundos, certinho? Nós vamos usar esse tempo até o fim. Então, o ponto e vírgula entre as orações e a vírgula dentro das orações torna o meu texto, às vezes, mais organizado. É um recurso para estruturar melhor, certinho? Daqui a pouco, certo? Nós teremos o seguinte, outra aula de gramática. A próxima aula com vocês é às 10 horas. Então, até daqui a pouquinho. Um abraço para todo mundo.